Imagine isso. Um dos maiores cientistas do mundo. Um cara que desvendou o DNA humano dizendo que Deus não existe, que a fé é coisa de gente ignorante. Esse era Francis Collins, o gênio por trás do projeto Genoma Humano, mas, de repente, ele cai de joelhos e se entrega a Jesus. Como alguém tão racional vira um homem de fé, essa é a história de como Francis Collins deixou o ateísmo e encontrou Deus. Fica comigo até o final para entender essa virada e não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para mais histórias assim. Francis Sellers Collins nasceu em 1950 em Staunton, Virgínia, uma cidadezinha rural nos Estados Unidos. Ele cresceu numa fazenda, filho de um professor de música e uma dramaturga, numa família que não ligava muito para a religião. Desde pequeno, Francis era curioso, adorava desmontar coisas para entender como funcionavam. Aos 10 anos, já fazia experimentos químicos no porão, como contou em seu livro The Language of God. Para ele, o mundo era um quebra-cabeça que a ciência podia resolver, e Deus nem entrava na equação. Na adolescência, Francis virou um prodígio. Ele terminou o ensino médio aos 16 anos e entrou na Universidade da Virgínia, onde se formou em Química. Depois, fez doutorado em Físico-Química em Yale e, aos 27 anos, já era médico pela Universidade da Carolina do Norte. Ele era o cara que vivia com a cabeça nos livros, nos laboratórios, achando que a ciência tinha todas as respostas. Nessa época, Francis se dizia ateu. Não era só que ele não acreditava em Deus. Ele achava que a fé era uma muleta para quem não queria pensar. Em entrevistas, ele admitiu que zombava de colegas religiosos, chamando a Bíblia de conto de fadas. A carreira de Francis decolou nos anos 80. Ele virou geneticista na Universidade de Michigan, onde ajudou a descobrir genes ligados a doenças como fibrose cística. Em 1993, foi escolhido para liderar o projeto Genoma Humano, um esforço global para mapear o DNA humano. Era tipo desvendar o manual de instruções da vida. Em 2000, quando o projeto anunciou o primeiro rascunho do genoma, Francis estava ao lado do presidente Bill Clinton, sendo aplaudido como um dos maiores cientistas da história. Ele tinha fama, respeito, uma vida confortável com a esposa Mary e 2 filhas, mas por dentro algo estava faltando. O ponto de virada começou nos anos 70, quando Francis ainda era estudante de medicina. Ele trabalhava em hospitais, cuidando de pacientes com doenças graves, e começou a perceber algo estranho. Muitos deles, mesmo enfrentando a morte, tinham uma paz que ele não entendia. Uma paciente idosa com câncer terminal perguntou: "No que você acredita, doutor?" Francis ficou sem resposta. Ela não estava brava, só curiosa, e compartilhou a fé dela em Jesus. Aquilo mexeu com ele. Como alguém tão doente podia estar tão tranquilo? Ele tentou ignorar, mas a pergunta ficou martelando na cabeça. Nos anos seguintes, Francis começou a questionar o ateísmo. Ele achava que a ciência explicava tudo, mas e a moral, e o sentido da vida, e aquela paz dos pacientes? Ele decidiu estudar as religiões como quem analisa um experimento. Leu o Corão, o Bhagavad Gita, mas nada clicou. Então, um colega sugeriu que ele lesse Mere Christianity, do escritor cristão C.S. Lewis. Francis, que esperava argumentos fracos, ficou chocado. Lewis, um ex-ateu, falava de Deus com lógica, como se a fé fizesse sentido. Um trecho dizia que o desejo humano por algo além do material apontava para um Deus real. Francis sentiu que era um soco no estômago. A luta interna cresceu. Francis tinha 27 anos, era médico, cientista, mas estava perdido. Ele começou a conversar com um pastor metodista que o desafiou a encarar a fé como um experimento. Teste Deus, veja se ele responde. Francis resistiu. Ele tinha medo de perder a credibilidade, de virar o cientista maluco que acredita em Deus. Mas em 1978, durante uma caminhada nas montanhas de Washington, ele viu uma cachoeira congelada em 3 partes, que para ele parecia a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Francis caiu de joelhos e aceitou Jesus. Ele descreveu isso em The Language of God como o momento mais racional da minha vida. O choque: um ateu virou cristão por uma cachoeira. A conversão de Francis não foi só uma mudança de ideias. Ele começou a frequentar uma igreja evangélica, a estudar a Bíblia, a orar. Ele não largou a ciência, pelo contrário, viu o DNA como a linguagem de Deus, uma prova da criação divina. Mas a fé trouxe um novo propósito. Ele passou a falar abertamente sobre Jesus, mesmo sabendo que isso podia custar caro na comunidade científica. Em 2009, quando foi nomeado diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, NHIs, pelo presidente Obama, alguns cientistas criticaram.
dizendo que um fanático religioso não devia liderar. Francis respondeu com calma, mostrando que ciência e fé podiam andar juntas. A vida de Francis não ficou livre de polêmicas. Em 2020, como chefe do NIH, ele enfrentou críticas por sua gestão durante a pandemia, com alguns o acusando de ser muito político, segundo postes no X. Outros cientistas, como Richard Dawkins, zombaram da fé dele, chamando-o de iludido. Francis não se abalou. Ele escreveu livros como The Language of God, defendendo que a ciência aponta para Deus. Ele também fundou a BioLogos, uma organização que promove a harmonia entre fé e ciência, inspirando milhares de cristãos. Hoje, em 2025, Francis está com 75 anos e continua ativo. Ele deixou o NIH em 2021, mas dá palestras, escreve e toca violão em cultos, como fez em eventos da BioLogos. Ele vive com a esposa em Maryland, curte os netos e mantém a fé como o centro da vida. Em 2020, ele ganhou o prêmio Templeton por unir ciência e espiritualidade e postou no X: Deus é o autor da ciência e da fé. Ele não é pastor, mas usa sua história para mostrar que ninguém está fora do alcance de Jesus. Nem o maior cético. A história de Francis Collins é de arrepiar. Ele era o cara que achava que Deus era lorota, que a ciência resolvia tudo. Tinha diplomas, prêmios, uma carreira brilhante, mas faltava algo. Aquela paciente no hospital, as palavras de C.S. Lewis, a cachoeira congelada, tudo isso foi Deus falando com ele. A Bíblia diz em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Francis procurou. E Deus apareceu. Ele não largou a ciência, não virou um fanático. Ele encontrou equilíbrio, propósito, paz. O que você pode tirar disso? Que Deus não liga se você é um gênio, cientista ou alguém que acha que fé é besteira. Francis zombava de Deus, vivia para a razão, mas Jesus bateu na porta dele. Talvez você sinta que sua cabeça te impede de crer, que suas dúvidas são grandes demais. A história de Francis mostra que não são. Deus está te chamando, pronto para te encontrar, como encontrou ele. O que você acha dessa história? Conta nos comentários. Já passou por uma virada assim? Ou conhece alguém que deixou a dúvida pela fé? Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.